neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina e, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, vamos tomar a chave, a mesma chave que Pedro usou. Aliás, é a única que é legítima, porque, afinal, ela foi entregue a ele pelo Senhor Jesus Cristo. Então, aí está o desafio da verdade. Quem entregou a chave para São Pedro foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nós devemos tomar a mesma chave para abrir o caminho por meio do qual a gente pode chegar a ser um cristão virtuoso, a estatura de Deus, conforme ele, próprio apóstolo São Pedro, recomenda na sua segunda carta, capítulo 1. Então, o que abre a porta, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, é a sua própria chave. E para sermos cristãos virtuosos e chegarmos à estatura do varão perfeito, e também um tabernáculo vivente para ser a morada de Deus. A morada do Deus vivente na terra é sua igreja. É o corpo que só pode ser preparado por ele próprio. E é o único lugar escolhido para adoração, é o único lugar escolhido para fazer habitar o seu nome. Se a igreja noiva é o corpo de Jesus Cristo, então está aí, somente nesse templo, nesse corpo, habita o nome do Senhor Jesus Cristo. Se todos pudessem entender isto, nós seríamos mais virtuosos no caminho do Senhor. Cumpriríamos mais o significado de ser
cristãos. Agora nós devemos recordar de que Deus se revela em 3 maneiras. Primeiramente, se revelou numa coluna de fogo. Está bem, ninguém pode negar. Isso foi chamado de Pai, o Pai. Então, aquele mesmo Deus se manifestou em Jesus Cristo quando ele fez um corpo para se manifestar. O Filho que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Eu estou citando a Bíblia. Continuo citando as Escrituras, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está escrito que Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo. A imagem do Deus vivo. E ele próprio afirma: eu e o Pai somos um. Ele afirma ainda: manifestei o teu nome aos homens. E agora? Vamos discutir com Pedro, com Paulo, e acabamos discutindo com o próprio Senhor Jesus Cristo? Vamos acabar dizendo que Jesus também falhou? Porque se Pedro falhou doutrinariamente, Jesus falhou em lhe dar as chaves do reino dos céus. Se Paulo falhou doutrinariamente, como ensinar as mulheres e dar a ordem da igreja, ensinar aos homens, à família, ao esposo, à esposa, aos servos, aos senhores, aos patrões. Então, se ele falhou, vocês estão dizendo que Jesus também falhou. Deus é seu próprio intérprete. A maior estupidez do homem que ele pode cometer aqui na terra é tentar ser intérprete de Deus, interpretar Deus. Esta é a maior estupidez. Agora, em segundo lugar, nós estamos vendo que Deus se manifestou em Jesus Cristo quando ele fez aquele corpo. O único propósito foi esse, de comprar a sua igreja com seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 28. A igreja que Deus comprou com seu próprio sangue. Qual é o nome dela? Onde ela foi fundada? Foi em Roma? Foi em Niceia? Foi no Brasil? Qual é o nome dela? Você diz, bom, ela tem o nome da minha igreja. O outro diz, não, é a minha. O outro fala, não, é a minha. E aí tem mais de 1000 dizendo, é a minha, é a minha. Acaba não sendo nenhuma delas. Salomão teve 1000 mulheres. E entre 1000 ele não encontrou uma, ele não achou uma. Ele não achou uma. São de Salomão? São. São de Jesus? São. Só que ele não achou uma. Uma sequer.
ele só tem aquela que ele próprio gera. Ele gerou este corpo. Esse corpo é gerado pelo próprio Espírito Santo. O instrumento não é credo, não é dogma. O instrumento não é um santo homem, um santo pastor, um santo profeta. Não. Eu estou falando para vocês baseado naquilo que o profeta desta era, homem de Deus, nos ensina. Então, em terceiro lugar, vem a manifestação de Deus. Primeira, Deus revelou numa coluna de fogo. Segunda, naquele corpo que ele próprio gerou. E terceiro, por meio da morte daquele corpo, ele santificou uma igreja para si, na qual ele poderia morar, na qual ele pode morar. Por isso, foi Deus sobre nós, Pai. O mesmo Deus conosco, Filho. E o mesmo Deus em nós, Espírito Santo. Onde estão três pessoas distintas? Ou queremos continuar na ignorância? Na vã maneira de crer? Na vã maneira de viver herdada dos nossos pais? O mesmo Deus, por isso foi chamado Pai, Rei, Filho, Sacerdote, Espírito Santo, Profeta, ilumina. Como Pai, sendo Rei, ele reina. Como Filho, sendo sacerdote, intercede. Como Espírito Santo, ilumina. Onde estão três pessoas aí? O porquê que São Pedro usou a chave corretamente, absolutamente correta, no dia do Pentecostes, cheio do Espírito Santo? É porque sobre este corpo seria invocado o nome. Esse bom nome, que é blasfemado, segundo as palavras de São Tiago. O bom nome que sobre vós foi invocado. Já foi invocado sobre você? Ah, já sim. Eu estava doente e oraram por mim em nome do Senhor Jesus Cristo. E foram abençoar minha casa e pediram em nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo, casamentou, fez tudo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. E na hora do batismo, eles usaram só o Mateus 28, 19. Não, eles não usaram Mateus 28, 19. Não usaram. Se eles usassem, eles usariam o nome que Jesus exige em São Mateus capítulo 28, verso 19. Não usaram. Mateus 28, 19 não foi usado no seu batismo, meu irmão. Você que foi batizado apenas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso valeu para as eras passadas, no tempo da ignorância. Mas agora não. Agora a luz é isto aí. A luz do entardecer reuniria todas as verdades que foram enterradas durante as eras depois do Concílio de Nicéia, começando pelos rudimentos. Ah, sim.
Aleluia. Então, não são três deuses, mas três ofícios de um só Deus. Se houvessem ficado com isso ali no Concílio de Nicéia, então não haveria tanto enredo hoje. Nós estaríamos sendo mais virtuosos se realmente essa tragédia, essa catástrofe não tivesse acontecido no Concílio de Nicéia, que os cegos dizem que foi realmente um concílio de Deus. O concílio de Deus está em Atos dos Apóstolos. Ali está o único concílio. Agora, se você quer ficar com a decisão do Concílio de Nicéia, fique, mas tire o nome de apostólico da sua mente. Tire o nome de católico, porque, afinal de contas, católico quer dizer universal. Por que eles apelaram para o nome universal? Justamente em oposição ao católico. Porque católico quer dizer universal. E, na verdade, o que é universal, o que é católico, é o verdadeiro corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão é católico apostólico, só não é romano. É católico apostólico cristão. É universal, sim. É apostólico, batiza. E tem a doutrina dos apóstolos. E é cristão. Aí sim. Agora você pode dizer amém. Amém e amém. Isso aí você não pode entender como foi que Jesus falou com o Pai e logo disse: eu e o Pai somos um. Pois ali está a coisa inteira. Certamente isso somente o explica. Já satisfez a sua alma, não a sua especulação acerca de Deus. Deus não é para ser estudado. Não. Deus é para ser adorado, obedecido, crido. Não são três deuses. Não são três pessoas distintas. Isso é falso. Se você permanece no que é falso, você chegará lá como falso. Isso significa três ofícios. Você não pode ter três tronos no milênio, três reis no milênio, quando Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nunca foi visto três tronos nos céus. Eu me pergunto, então dois ficam destronados. Deus manifestando-se em sua criação. Aí está a coisa inteira. Ele se manifestou em carne. Jesus foi totalmente homem. Jesus foi totalmente Deus. Por isso que aquela ministra, pastora evangélica, chegou para o irmão Branham e disse: eu vou mostrar na sua Bíblia, na sua própria Bíblia, que Jesus não era divino. O quê? Que Jesus não era divino. Ele disse: me mostre. Me mostre, minha irmã. Ela disse: vamos ver aí São João capítulo 11.
Vou te mostrar ele chorando junto ao túmulo de Lázaro. Ali estava homem chorando. O profeta simplesmente deu o que ela precisava, o que ela queria. Sim, ele era homem quando estava chorando. E quando ele falou, Lázaro, sai para fora, o que era isto? Quem era ele ali naquela hora? Quem estava falando? Lázaro, sai para fora. E quando a Maria Madalena, que segundo a história batia nos seus peitos com protestos, gritando, o que fez ele, o que fez ele, quando ela ouviu sendo cuspido, enxotado, chutado, machucado, crucificado, ela gritava inconformada, o que fez ele, o que fez ele? Maria, ali está o propósito divino. A razão de você estar no Pentecostes depois, a razão de você estar na glória, porque se não acontecer isso aí, Maria, você simplesmente passou pelas mãos de um exorcista que tirou o demônio de você. E pronto. O seu último estado vai ser pior, Maria. Isso tem que acontecer, Maria. Passados 3 dias, lá vem a Maria com o rosto banhado de lágrimas do mesmo jeito, sim. E gritando o quê? Hã? Agora não é o que fez ele. Gritando, ele vive! Ele vive! Ele vive! É isso que sua vida grita. A sua vida grita. Na rua, no emprego, no trabalho, onde você anda, a sua vida está gritando. Ele vive! Ele vive! Ele vive! Está gritando, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Está pregando. É uma voz. A missionária está aí, ó. Essa é que é a missionária. Essa é que é samaritana. Deus não perde sequer uma de suas conquistas. Não se perde nenhuma de suas sementes. Não se perde nenhuma de suas ovelhas. Ainda que tenha andado pelo vale da sombra da morte, ainda que tenha sido agarrada por um leão, por um urso, teve um Davi para matar esse urso, para matar esse leão. Você está livre desses credos, desses dogmas. Sacode, minha filha, sacode, meu filho, voa, águia de Deus. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e receba o dom do Espírito Santo. Que bênção tão grande, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas,
culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, Deus quer ser adorado e nunca idolatrado, porque afinal de contas, ele não é um ídolo que tem olhos e não pode ver, ouvidos e não pode ouvir, pés, mas não pode andar, mãos, mas não pode pegar. Deus quer ser adorado. A própria palavra Deus, entenda isto de uma maneira compreensiva. Entender de uma maneira compreensiva, veja só. É que a palavra Deus significa objeto de adoração. Objeto de adoração. E Deus está tratando de preparar a seu povo para poder receber deste povo
o propósito para o qual ele criou. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi nesse sentido de ser um adorador em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E o Pai procura os tais que assim o adoram. Isso foi Jesus quem disse. Então, está sacramentado. Não há como contender, não há como discutir. Agora, se o homem tem errado nisso, de ser um filho, uma filha de Deus, e por isso e para isto foi criado, o que acontece? Não tem acertado o alvo. O sentido etimológico da palavra pecado é exatamente errar o alvo. Você não pode errar o alvo em relação à divindade. Por isso, Jó teve problemas aqui embaixo, mas lá em cima ele não teve problemas. Ele sempre disse o que era reto de Deus. Isto significa que ele tinha uma doutrina correta, revelada, acerca da divindade. Você que crê, imagina nesse mistério da iniquidade de 3 pessoas distintas, está errando o alvo. E acaba tendo problemas aqui embaixo e lá em cima. Chegando lá em cima vai ser um problema terrível. Do outro lado. Vai ficar procurando seu pastor, seu líder, para responsabilizá-lo. Eu estou procurando os 3 aqui e não encontro. Onde eles estão? Você me ensinou isso toda a vida. Uma moça nos Estados Unidos morreu delirando com as chamas do inferno, sendo ela até mesmo uma professora de escola dominical de uma boa igreja. E ela, desesperadamente, diante da morte, dizia para o seu pastor: você mentiu para mim. Você é um mentiroso. Você está enganando o povo. Eu estou indo para o inferno por culpa sua. Que coisa terrível. Está escrito em Hebreus capítulo 13 que o pastor dará conta das almas que estão sob os cuidados dele. Mas por quê? Porque elas se perdem. Não resolve muito você ter alguém a quem você possa culpar. Não resolve. É, na verdade, muito mais pesado para quem ensina, para o líder. Não resta dúvida, mas exatamente porque o povo se perde. Olha, gente, tem que ser bem claro, o povo vai para o inferno por causa dos líderes. Por isso nós temos de ter a certeza absoluta de que ensinamos a verdade. Quando São Paulo despedia da igreja de Éfeso, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Pelo Espírito ele disse: olha, eu estou vendo que vocês não verão mais o meu rosto.
essa é a última vez que eu passo por aqui. Venho estar convosco. Mas eu estou livre do vosso sangue, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Ele chegou a dizer assim, que reduziu o corpo dele à servidão, para depois de ensinar a muitos, pregar a muitos, ele mesmo não viesse a ser reprovado. Porquanto o evangelho que ele pregava era assim, diz o Senhor. Ele disse, se alguém é espiritual, cuida que isto é assim, diz o Senhor, é de Deus. Ele falava com convicção, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele não recebeu de Gamaliel. Ele não recebeu da universidade. Será que não dá para ver isso? Era um doutor? Era. Mas o que foi que ele usou? Ah, não. Até o rei Agripa disse, Paulo, as tuas muitas letras te fazem delirar. Que é isto? E depois São Pedro também disse que Paulo escreveu muitas coisas de difícil compreensão por causa da sua sabedoria. Não, ele falou de coisas que não era para então. Mas agora ficou tão simples para uma criança que crê no profeta de Deus. Para um menino. Nós temos crianças que sabem qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos crianças que podem ver o Pai no Filho. Isso deveria nos dar vergonha. Isto sim. Se você tem errado nisso, de ser um filho, uma filha de Deus, você tem errado o alvo. E a palavra pecado quer dizer exatamente isto. Errar o alvo. Não acertar o alvo. O profeta de Deus compara isso com tiro ao alvo. Se eu estou tirando ao alvo com um rifle, pegando na cabeça da taxinha a 50 metros e disparo, então ao descer o rifle, vejo que me faltam uns 10 centímetros para dar na taxinha. Então o que passa? O rifle necessita de uma ajustada. Ou você está com algum problema na visão, você está com algum problema nos nervos, está tremendo, não está mantendo a coisa ao alvo. Sabe-se por quem andou com ele, por intermédio de quem caçou com ele, nas selvas, nos desertos, e que ele era acostumado a colocar as seguintes balas no mesmo buraco da primeira. A uma longa distância, mais de 50 metros, uma bala. Era um exímio atirador. Isso tem a ver o natural com o espiritual? Sim, porque ele não errou o alvo. Ele tem nos ensinado o conselho de Deus. A mensagem só vem nos mostrar o que a Bíblia quer nos mostrar nesta era, nesta última era. Vem mostrar
os dois mistérios que Paulo falou e que na época era muito difícil para eles entender. Do mistério da iniquidade, que parte daquele que está sentado num trono, parecendo com Deus, que goza de uma infalibilidade que lhe outorgaram politicamente, religiosamente, coisa que Deus nunca deu para homem algum. Infalibilidade. Deus me livre de ser homem infalível. Veja só como que a coisa é totalmente diferente. Se eu acerto o alvo quanto à fé em Deus, ou quanto a ser um cristão, então está tudo bem. Mas se não, estamos em pecado. Ah, fulano caiu em pecado. Ciclano caiu em pecado. Aí classificam pecados. Pecados sociais, etc, etc. Quando eles próprios estão em pecado. Se tivesse o mínimo da consciência que aqueles que iam apedrejar a Maria Madalena não teriam coragem de atirar uma pedra sequer. Mas acontece que o problema está aqui embaixo e está lá em cima. Vamos repetir, Jó, leproso, problema aqui embaixo. Perdendo filhos, gado, esposa, perdendo tudo, inclusive a saúde. Julgado como um pecador oculto. Porque a lepra na Bíblia queria dizer exatamente isso, pecado. Ele tinha problemas insolúveis aqui embaixo, aterrecedores, calamitosos, mas lá em cima, nenhum problema. Nenhum problema contra o Jó. Aleluia! Nenhum problema contra você. Lá em cima, quantos problemas você tem aqui embaixo? Talvez você não dá conta de contar. Quantos problemas você tem lá em cima? Não tem. Não tem porque isso é por representação. Nós vimos que temos, de fato, uma nuvem de sangue. Não a química, mas o atributo salvífico de Deus. Confirmado, autenticado pelo Calvário, que nos mantém limpos diante de Deus. Por isso que Isaías disse, vossos pecados. Ele não falou vossas almas. Veja isso, em Isaías, capítulo 1. Veja só. Ainda que os vossos pecados, não as vossas almas, sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve, os pecados. Alvo como a branca lã. Que expressão tremenda do evangelista do Velho Testamento. Isso sim que é religião, é do profeta Isaías. Isso sim que é religião, do profeta Ezequiel. Isso sim que é religião, gente.
do profeta Jeremias, que diz: Deus é Espírito, enche os céus e a terra. Isso é que é religião. Do profeta Daniel, Apocalipse do Velho Testamento. Isso é que é religião dos profetas e dos apóstolos. Religião é dos profetas e dos apóstolos. É a única que religa o homem a Deus. É a única, gente. É dos apóstolos e dos profetas. No dia de Lutero, eu pregaria assim: isto é que é religião. É a mensagem de Lutero. A salvação não é por penitências e indulgências, mas é de graça, é pela fé. Eu gritaria com esse ânimo aqui: religião é a de Lutero. Se eu vivesse no tempo de Wesley e fosse um pregador, eu diria a mesma coisa com toda a ênfase. E isso é que é religião, é a mensagem de Wesley, a santificação. Assim nos dias pentecostais, dos dons. Isso é que era religião. As pessoas realmente saíam do mundo em troca dos dons carismáticos. Não se envolviam com a política, com o comércio do evangelho, com o comércio da música. Os pentecostais foram a chama viva. Aquilo é que era religião. E agora? Agora estou vivendo. E grito: isso é que é religião, é de William Branham. É a mensagem de William Branham, reunindo todas as verdades, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, vendo o Pai no Filho, e dando um passeio por essas cartas de São Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, todas elas, por toda a Bíblia, revelando o Gênesis e o Apocalipse, desmascarando a Satanás. Para quê? Para simplesmente vencermos um pleito? Para simplesmente sermos ovacionados? É isto? Não. Não e não. Não é para isto. É para levarmos todos quantos estão ao nosso alcance para a glória eterna, o paraíso eterno, para as bodas do Cordeiro, para o milênio. Mas tem uma coisa: o rifle tem que ser ajustado. Tem que ir no oftalmologista de cima, no grande doutor Jesus Cristo, através de seu mensageiro do dia, para consertar esta visão. Pedro disse exatamente nessa carta, 2 Pedro, capítulo 1, aquele em quem não habita essas coisas é cego, nada vendo ao longe, como vai acertar o alvo? Não tem como acertar o alvo. Às vezes numa bamba, põe uma bala ali no alvo, mas depois erra. A corrente não é mais forte do que o seu elo mais fraco. O Espírito Santo nas Escrituras
ajustando, trazendo o tiro diretamente sobre o alvo. E isso nos deixa em plena condição para termos, então, uma construção de um edifício, de uma pirâmide, com 7 degraus. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Que grande bênção nós recebemos agora. Que bênção Deus nos deu. Tome posse da sua bênção. Declare sua cura agora por esta verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Pra mim, o viver é Cristo. Pra mim, nada tem maior valor. Cristo, nesse nome eu confio, nele renasci. Em Cristo não sou eu mesmo, e sou tudo que sempre desejei. Em Cristo não sou eu mesmo, e sou tudo que sempre